Em 2007, 3 anos depois de Obscure, chega para PS2, Wii e PC Obscure 2, ou Obscure The Aftermath, como foi nomeada sua versão alternativa. Sequência direta do original, o sistema de gameplay, narrativa e atmosfera permanecem praticamente o mesmo, apesar de uma clara melhoria gráfica. A trama aqui vai se passar 2 anos depois dos eventos em Leathmore, e o grupo dos 5 estudantes sobreviventes dos horrores da escola acabou se distanciando. Todos, obviamente, traumatizados pelas experiências que vivenciaram, e entre eles o mais afetado foi Kenny Matthews. Agora com 21 anos, o Kenny enfrenta crises de depressão, perda de controle e agressividade, ou seja, de atleta bonitão descolado ele se tornou aquele aluno esquisitão que senta no fundo e ninguém zoa porque tem medo. Com o passar do tempo ficou claro que a cura que eles haviam injetado em Leathmore não tinha sido eficaz para erradicar os esporos do seu organismo, servindo só para retardar os efeitos da mortifilha, enfraquecendo o vírus. Sendo assim, o Kenny, assim como todos do antigo grupo, passa a tomar medicamentos diários devido à contaminação no seu sangue. Ele havia terminado seu namoro com a Ashley, provavelmente devido às mudanças na sua personalidade que devem ter interferido na relação deles, e a Shannon, sua irmã, também tinha mudado drasticamente. Seu cabelo agora era tingido na cor preta, ela usava piercings e era uma garota sombria e fechada, contrastando bastante com a nerd solícita inocente que a gente vê no primeiro game. Eles dois agora estudavam e moravam na Universidade de Fall Creek, onde passavam a maior parte do tempo em aulas, no campus e dormitórios. Sim, o game vai se passar na mesma cidade do seu antecessor. Já o Stan, que sempre foi meio desviado para delinquência, depois dos traumas acabou fazendo umas besteiras e passou um tempo na prisão. Porém, isso acabou causando um efeito positivo nele e após a sua soltura, mudou de hábitos e virou um cara mais esforçado e responsável e arrumou um emprego como entregador de pizza. Pouco se sabe sobre o que aconteceu com Ashley e Josh, que não voltam aqui na sequência. Ué, Gui, por quê? Bom, mais pra frente eu falo sobre isso. E agora, antes da gente dar largada na história em si, eu quero apresentar pra vocês os novos Vingadores, ou seja, os personagens que surgem aqui no segundo game, que vão ser peças fundamentais na história. E uma vez que eu mapei quem é quem, vocês vão entender tudo com mais facilidade. Corey Wilde, um garoto texano de 20 anos que estuda em Fall Creek, estereotipado como todos os outros, skatista, aventureiro, penteado maneiro, é apaixonado pela sua namorada May e ainda mais apaixonado por seu carro. O Corey é muito bom em acrobacias e extremamente útil quando o assunto é escalar e pular, habilidades que ele vai precisar recorrer bastante. May Wang, uma japonesa nova-iorquina de 19 anos, namorada do Corey. A May é viciada em tecnologia e o seu hobby preferido é jogar videogame com a sua irmã gêmea Jun, outra estudante da facu. É mais madura que seu namorado e bastante estilosa, tem tatuagem, costas bonitas, etc e tal. Seu fascínio por tecnologia a tornou uma hacker profissional belíssima, eu diria que a mais gata do game se não fosse por Amy Brooks, mais conhecida como caralho, quem é essa mina, meu? Amy é a garota mais atraente de Fall Creek, sempre tirando a atenção dos alunos e até professores durante as aulas. É bastante esperta, servindo como a decifradora dos puzzles do jogo. As más línguas dizem que a Amy já pegou o time inteiro de futebol do campus e acabou atraindo a atenção e possível paixão de Kenny, a quem ela dá um fora atrás do outro, já que gosta mesmo é de Sven Hansen, um norueguês boa pinta de 21 anos, também de Fall Creek, que na infância morava em Oslo, Noruega, atualmente naturalizado americano. O Sven é aficionado por toda a cultura do seu país, desde esportes tradicionais como golfe, hóquei, até mitologia nórdica. É muita viagem esse cara, tu tá lá andando com ele, correndo de monstro, e do nada ele solta umas filosofias do tipo: pra sairmos dessa situação vai ser preciso ter a astúcia de Loki, ou a força de Thor com seu martelo. Mas acho ele engraçado, o seu atributo é a força, assim como Kenny, e demonstra ter sentimentos recíprocos por Amy. E agora que já colocamos o cinto de segurança, vamos à história. Tudo começa com uma narração do Stan enquanto ele dirige sua van de entregas de pizza. Ele reflete um pouco sobre o que aconteceu, sua prisão após as tragédias na escola, e diz que agora que estava livre, estava recomeçando, e tudo que ele queria era esquecer Leathmore, ou seja, deixar o passado para trás. O seu carro passa por cima de uma planta meio arroxoada e a lança ao vento, que conduz a câmera para um vislumbre da faculdade de Fall Creek ao fim de tarde, enquanto toca uma música irada ao fundo, aquela pegada de rock que Obscure amassa. School Stars Again, o nome desse som, acredito que foi feito pro game mesmo, sob medida.
Enfim, somos levados até o quarto de Corey, onde ele apressa a May para que eles fossem ao quarto do Sven, onde estava rolando muita zoeira e bebedeira, a famosa resenha. A partir daqui, assumimos o game. Ao sair no corredor já dá para notar a melhoria gráfica formidável, o nível de detalhamento ainda mais absurdo em relação ao primeiro game, que já era ótimo. É aquele ambiente super fiel a um término de semestre na faculdade, principalmente aquela coisa americana, tudo desarrumado, latinha, garrafa, papéis, gente correndo pra todo lado, discussões. Cada NPC aqui com um propósito específico, é lindo de ver. It's gonna be great. O casal chega no quarto onde encontram Sven, Amy e Jun tirando um lazer. Ao entrarem, o Sven oferece uma droga alucinógena e o Corey aceita dar um pega. Todo mundo ficando doidão no quarto do Stan. Segundo ele, todos os estudantes de Fall Creek estavam fazendo um chá com aquela misteriosa flor que eles encontravam em abundância nos arredores da cidade ao longo do último mês. Nada suspeito, não é mesmo? Mas antes do Corey consumar o ato, o Kenny aparece pelo corredor e pega a cuia da mão dele, dando uma fungada e cumprimentando seus vizinhos de dormitório. Ele é repreendido pela Shannon, que o arrasta pra longe dali, enquanto o Kenny diz que espera ver todo mundo na festa da fraternidade que ia ter naquela noite. O grupo comenta como os irmãos são esquisitos, mas se anima em ir na tal festa, já que como a Jun conhecia o pessoal da Irmandade Delta Theta Gamma, eles conseguiriam entrar facilmente. Corey começa a relaxar mais do que devia na poltrona, e entre uma talagada e outra, a coisa começa a ficar estranha. A tela embaça e de repente, o Corey e a May se veem num cenário perturbador. Eles acordam num tipo de floresta escura e hostil, e o Corey pergunta onde diabos eles estavam, se o Sven não teria feito uma pegadinha com eles. Assumimos. E ao avançar um pouco, quebramos uns manequins bizarros sujos de sangue que bloqueavam o caminho. Em seguida vemos uma figura coberta por um sobretudo de carne humana, carregando um saco pesado, o levando para a entrada no subsolo. Ouvimos então o grito de uma mulher pedindo por piedade, vindo de dentro do saco. A gente segue aquela figura estranha enquanto Corey e a May gritam para que ele deixasse a garota em paz, e ao descer nos deparamos com um túnel enorme onde o casal começa a ter terríveis alucinações. Ora o lugar ficava escuro e sem vida, ora aparecia sangue e carcaças pelas paredes. Jun, a irmã da May, é vista com apenas metade do seu corpo rastejando pela parede, o Sven surge totalmente destroçado, e no final do túnel, o corpo da Amy jaz em cima de uma flor gigante, enquanto a voz da garota ecoa pelo ar de maneira maliciosa, dizendo que todos a desejavam. O lugar então é invadido por criaturas bizarras que atacam o casal, a May é morta, e não importa quanto tempo o jogador consiga resistir, o Corey também acaba sendo derrotado e morto pelos monstros. May! E é quando ele acorda de cara no vaso sanitário de volta no campus, vomitando até as tripas. Tudo aquilo havia sido um pesadelo. O jogo já começa com o pé na porta, pregando uma peça no jogador. Honestamente, essa passagem é a mais perturbadora dos dois games. É pra mim, quando o Obscure chega o mais próximo daquele horror psicológico digno de Silent Hill Fatal Frame. Com a ressaca braba, o Corey anda pelo banheiro completamente zonzo até achar a saída, e passando pelo corredor ele repara que já caiu a noite e o dormitório se encontrava vazio, já que todo mundo tinha ido pra festa que a fraternidade estava dando em comemoração ao fim do semestre em Fall Creek, aquela que o Kenny tinha chamado. No corrimão da escada o Corey encontra um energético, manda pra dentro e se recupera da tontura. Durante o jogo você vai achar vários desses energéticos pelos cenários, é o que aumenta o life. Se explorar o ambiente com cuidado, você acha uma nota da Associação dos Residentes dizendo que foi acordado que uma TV e um videogame fossem comprados para os estudantes, mas que apesar das inúmeras petições, nenhuma cama seria instalada no bar do campus. Não querem mais nada esses vagabundos, né? Vários detalhes assim são encontrados pelo jogo inteiro, e isso enriquece muito a história, como também rolava no 1, eu falo mais disso na experiência. Corey escala o prédio para chegar no dormitório feminino atrás da May. Chegando lá, ele a encontra desmaiada no chão, e ao acordá-la dá um pouco de energético para ela se recuperar. Eles não conseguem se lembrar de nada do dia e percebem que estão atrasados para a festa. A May diz que a sua irmã Jun não iria, pois estava extremamente exausta, desmaiada na cama. Enquanto isso, na entrada da sede da fraternidade, a Amy esperava pelo Sven para eles entrarem juntos, mas ele se atrasa e quem esbarra com ela é o Kenny. A festa já estava estralando lá dentro, podemos ver luzes, ouvir o som do DJ, muita curtição e azaração. Enquanto caminham, a Amy diz que espera encontrar alguns gatinhos lá dentro e o Kenny pergunta se ele não servia. Ela diz que não, pois eles eram apenas amigos. #soldado ferido. Como eles não conheciam ninguém da Irmandade Delta Theta Gamma... Nossa, deixa até... Esse nome tem que ter calma. Delta Theta Gamma,
Eles são barrados na entrada, mas o Kenny dá um jeito deles escalarem arrastando uma caixa de madeira que dava acesso para a janela da mansão. A Amy fica admirada com a força do Kenny e diz que alguém com certeza cuidaria dele lá dentro. Enquanto eles entram pelo andar de cima, um fenômeno assustador acontece. As flores púrpuras no campo se abrem, liberando um esporo negro que sobe pelo ar e invade a festa. Você já tão ligado que planta é essa, né? Enquanto eles tentam chegar até o salão, os dois começam a ouvir gritos de horror vindo da festa. A Amy diz que aquilo só devia ser algazarra no rolê mesmo, mas chegando lá embaixo, eles encontram uma garota desesperada na frente da porta do salão, dizendo que o namorado dela havia sido morto e que agora eles estavam lá dentro matando uns aos outros. Sem entender o que estava pegando, a dupla vai até um cofre na sala de jogos e pega uma arma, e ao retornarem, não encontram mais a garota, mas sim uma criatura monstruosa no seu lugar. Uma criatura cujo aspecto já era familiar pro Kenny. A Amy começa a surtar e acha que tá tendo um pesadelo, e enquanto enche o monstro de porrada e tiro, o Kenny diz não acreditar que aquilo estava acontecendo de novo. Ele resume os acontecidos em Leftmore pra Amy, que até então acreditava que a tragédia fosse apenas um mito local. And I suppose what we just killed was a local myth, was it? Chegando na entrada da mansão, eles se deparam com uma carnificina no lugar. Sangue pra todo lado, um estudante partido no meio, rastejando até a porta, morrendo em seguida. A Amy fica apavorada e pede pra eles fugirem. Outras criaturas perseguem eles pelo salão, até que na cozinha encontramos 2 cadáveres em estado crítico pelo chão e um pouco da flor em cima da pia. A Amy começa a questionar se não seria essa flor a causadora de tudo aquilo, já que todos haviam inalado ela, inclusive eles. Eles vagam pela mansão da fraternidade até chegarem na biblioteca, onde está um homem careca lendo um livro. O estranho pergunta quem eram eles, mas em seguida grita por cuidado quando criaturas surgem correndo atrás dos dois. But who are... Look out! Corta. De volta à entrada do lugar, Corey e May chegam enquanto a garota questiona por que deles terem ido de carro já que a mansão ficava tão perto. Logo eles tomam conhecimento da gravidade da situação ao avistarem corpos ensanguentados. O Corey se pergunta se ainda estavam tendo alucinações e a May, aterrorizada, pede para eles irem embora. O Corey se recusa pois precisava saber o que aconteceu com seus colegas. Eu tenho que dar um destaque merecido aqui para esse infeliz de vítima do ano que a gente encontra atravessado pelo ferro da mureta. Como diz o Corey, fugir pelo telhado não foi uma boa ideia. Eu amo esse lado cômico de Obscure. A May hackeia o sistema de segurança, eles entram na mansão, fazendo o mesmo trajeto de Amy e Kenny, até chegarem na biblioteca, agora vazia, exceto por algumas criaturas semelhantes a baratas gigantes. O casal as pisoteia e segue um enorme rastro de sangue até um pequeno jardim de pedra no andar de baixo, onde encontram Kenny, Amy e o careca. As garotas se abraçam enquanto o homem se apresenta. Seu nome era Richard James, professor de biologia do campus e mentor da Delta Theta Gamma. Enquanto fala, ele examina o cadáver de uma criatura que havia atacado eles antes, e o Corey questiona que porra era aquela, e o professor diz que por hora, tudo que ele podia afirmar é que aquelas criaturas são, ou pelo menos eram, humanos, já que todos os órgãos ainda estavam ali dentro. O Corey reconhece a tatuagem na criatura e diz que aquele era o Matt, um dos seus colegas. A Amy volta a apontar a flor como culpada daquilo, e o Richard já vem com uns papos enigmáticos falando que os estudantes nunca mudavam, sempre se esquecendo de algumas leis biológicas. May levanta a hipótese do energético funcionar como antídoto, já que nenhum deles havia se transformado. O Richard promete investigar a flor cuidadosamente, desejando boa sorte ao grupo em sair daquele lugar. Os 4 seguem pelo salão, onde o que deveria ser uma festa se tornou um banho de sangue, e a porta estava bloqueada por um tipo de fumaça negra, os esporos da mortifília que eu expliquei no primeiro game. Eles jogam um canhão de luz da festa em cima da porta, desfazendo a fumaça, permitindo que o grupo siga caminho. De volta ao ar livre, eles encontram Sven totalmente alheio à situação, reclamando que a festa parecia estar uma droga. O papo é interrompido quando um carro, sendo porcamente dirigido por uma criatura, aparece em alta velocidade para cima do Sven, que consegue desviar. O carro segue pela rua e o Corey percebe que aquele era o seu amado carro. Em surto, ele corre atrás enquanto as garotas xingam ele, já que naquele momento haviam coisas mais importantes para se preocupar, mas ele não dá ouvidos e vai atrás do seu xodó, acompanhado pela Amy. Enquanto assiste os dois se distanciarem, May recebe uma ligação de June, que parecia desesperada, dizendo que todos no campus haviam enlouquecido e ela estava assustada demais para sair do seu quarto. A May fala para ela esperar lá e se esconder onde puder, como elas faziam quando crianças, pois eles já estavam a caminho. Enquanto ela e o Sven iam atrás da June, o Kenny, cuja aparência agora tinha secado e piorado, começa a passar mal sem os seus remédios. Ele diz que não poderia acompanhá-los, pois precisava ir para o hospital.
Enquanto isso, Amy e Corey correm e atravessam a estrada. O garoto diz que o monstro iria pagar pelo que fez, a Amy fala pra ele se acalmar pois era apenas um carro. O Corey diz que de qualquer forma eles precisariam da espingarda do seu pai que estava no porta-malas. Eles entram na floresta por uma brecha que o carro abriu, que já deixa o Corey puto, pois aquilo provavelmente já havia arruinado a nave dele. A Amy, já completamente arrependida de ter deixado o grupo pra trás e ter saído da estrada. Após enfrentarem algumas criaturas, eles encontram o carro, que agora precisava ir pro lata velha do Luciano Huck, já que havia virado sucata. Essa parte, o que tem de assustadora, tem de engraçada, já que o Corey fica numa revolta sem fim, quase chorando. Esse filho da puta detonou meu bebê, my baby! He crashed my baby! That bastard! You can't hide! Com a espingarda do Corey, eles matam a criatura ladra de carros, outro monstro obeso que o jogo nomeia de Ogro. Eles seguem caminho e perto dali encontram um jornal que continha uma reportagem sobre o tal do molestador de Fall Creek. O documento dizia que um casal havia sido atacado enquanto caminhava pela floresta por um homem corpulento de rosto deformado e que esse era o 7º caso parecido naquela região relatado no mesmo ano. Eles pegam o caminho de um portão em meio a ruínas na tentativa de retornar, quando o Corey puxa a Amy pra trás de uma rocha e eles espiam uma figura semelhante ao homem descrito na reportagem, totalmente deformado, arrastando um saco sujo de sangue. Ele desconfia ter ouvido alguma coisa quando a Amy faz barulho, mas acaba seguindo o caminho. Apavorados, eles pegam o atalho de volta ao campus que acaba deixando eles perto do hospital da universidade. Eles decidem entrar lá atrás de alguma ajuda, mas além da entrada estar inacessível, a dupla estranha o silêncio que dominava o lugar, não havia sequer uma sirene de ambulância nem uma alma viva andando pelos arredores. O Corey volta a dar uma de Ezio, escala as paredes até chegar no depósito de lixo, onde consegue entrar pelo telhado, abrindo a porta pra Amy pelo lado de dentro. Lá dentro eles encontram um rádio emitindo sons de alguém tentando fazer contato, e era a voz da May. Eles atualizam um ao outro sobre a situação, e a May explica que estava com o Sven chegando no dormitório atrás da June. O Sven tranquiliza o Corey, pois o carro da June ainda estava lá e logo eles se encontrariam, pedindo que ele cuidasse de sua loirinha, deixando a Amy toda boba. O Corey diz que eles dariam tempo no hospital, que parecia estar bem calmo, a May se despede dizendo que o amava. Enquanto isso, em algum lugar do hospital, vemos o Kenny desesperado e furioso vasculhando gavetas atrás de remédios, frustrado por não encontrar o que procurava. Ele pega um rádio no chão e tenta fazer contato com um velho amigo que a essa hora estava entregando pizza, mas não obtém sucesso. Tudo que o Stan ouve são alguns ruídos, e nesse momento a Shannon entra na sala e pede desculpas ao Kenny, ela também não havia encontrado as pílulas em lugar nenhum. So sorry, I couldn't find the pills. De volta ao dormitório, assumimos a May e o Sven, que tentam entrar no local. A June fala no rádio apavorada, dizendo que haviam monstros por toda parte. Essa passagem é realmente frenética, porque enquanto a gente tem que correr contra o tempo, a June não para de falar e gritar no rádio: "Meu Deus, eles estão entrando!" E pra complementar, ainda soa um violino super cabreiro de fundo, uma das melhores partes do game. A dupla consegue entrar no dormitório ouvindo os gritos da June. Eles chegam no corredor onde fica o quarto da garota, apenas pra assistir um ogro atirá-la pela janela. Eles matam a criatura e a June, ainda viva, diz que não sabe pra onde ir lá embaixo. Eles tentam encontrar as saídas, mas tá tudo bloqueado, então vão até as câmeras de monitoramento. Aqui a gente assume a June através das câmeras, enquanto a May e o Sven auxiliam o caminho pelo rádio. Essa parte é terrível porque além de controlar a June, o jogador tem que também ficar regulando as câmeras pra imagem não sair do ar, então muitas vezes a gente sequer consegue ver o que tá acontecendo. June enfrenta algumas criaturas e chega até o interruptor central das portas, mas ao destrancá-las, algo surge por trás e a ataca. O Sven e a May vão ao encontro dela, mas acham um rastro de sangue que só vai aumentando. E aí, sem muita esperança, encontramos a moça já morta, com o corpo brutalizado. A May chora com o corpo da irmã nos braços e conta pro Corey pelo rádio o que tinha acontecido. Ela se recusa a deixar a irmã pra trás, mas o Sven a puxa com força e eles vão embora dali. I can't leave her May, like please, this. we need to go! No hospital, Corey fica arrasado com a notícia enquanto explora o lugar com Amy. Eles caminham pelas alas e encontram uma prancheta com anotações de um médico que falava sobre uma infecção que se espalhava pelo campus. Segundo ele, de 9 pacientes do mês passado, havia saltado para 34 no mês atual. Essa doença parecia se destacar principalmente em jovens que frequentavam festas, ingeriam bebidas alcoólicas e faziam sexo sem proteção. Adiante, eles descobrem que certas partes do hospital estavam ocupadas por criaturas, passando por diversos cenários de horror, como num quarto onde havia um corpo em carne viva na cama.
Quebrando a vidraça da janela, o Corey novamente vira o Batman e, com a lua brilhando ao longe naquela noite sem fim, escala até a última janela, descendo a escada para Amy, acessando enfim o último andar do prédio. Lá dentro, uma espécie de aranha gigante sem cabeça os ataca com a língua, uma criatura forte e peçonhenta. E depois de matar, a perversa ainda deixa uns filhotes para nos atacar. Passando dali, o professor Richard chama no rádio e diz pro Corey que estudou sobre a planta, e ao que parecia ela era uma droga natural da família Solanaceae venenosa, sei lá se eu pronunciei certo, que parecia ter sofrido alguma mutação genética. O Richard pede que eles o encontrem no seu laboratório, que por coincidência ficava no térreo do hospital. Perto dali, Shannon e Kenny têm uma triste conversa, onde ela dá um sermão no irmão por ter inalado a flor. Ela entende que ele havia passado por muita coisa difícil desde Leathmore, mas ela também, isso não era desculpa para se entregar dessa forma. O Kenny diz que aquilo estava corroendo ele por dentro há muito tempo, e que ela sempre foi a mais forte deles dois. Ele não aguentava mais. A Shannon implora que ele lute, amadureça e salve a si mesmo, caso contrário, ele morreria. No momento em que o Corey e a Amy entram naquele quarto, o Kenny cede ao vírus e começa a sofrer uma mutação feroz. Esporos saem do seu corpo e o seu aspecto se torna maligno. Move, Amy, move! But where are you going? To the elevator! A Shannon manda a dupla correr dali enquanto o Kenny a segura pelo braço e a sala é tomada pela fumaça negra. Sem opções, Corey e Amy metem o pé pelos corredores enquanto todo o hospital começa a tremer. Eles chegam ao elevador enquanto os esporos se propagam por toda parte em meio aos gritos de ira quase irreconhecíveis do Kenny. O mecanismo do elevador pra variar tá quebrado, mas o Corey improvisa uma gambiarra e as portas se fecham pouco antes da energia liberada pelo Kenny os alcançar. Apavorados, eles aguardam a descida até que a porta se abre e eles se deparam com o professor. Enquanto isso, May e Sven chegam no hospital com o carro da June. O Sven tenta levantar a May, dizendo que a June não iria querer que ela desistisse, mas a May, quebrada, pede que ele não fale com ela naquele momento. Lá dentro eles reencontram o resto do grupo, o casal se abraça e o Corey promete pra May que o culpado pela morte da June iria pagar, seja lá quem fosse, mas ela só pede que eles encontrassem um jeito de sair daquela situação. Pelo laboratório podemos encontrar informações sobre a flor, que ela é sensível à luz do sol, mas que o seu sistema de defesa é muito eficaz, já que uma vez que ela entra em contato com a luz solar, as suas pétalas se fecham completamente, ou seja, a planta protege os esporos da luz do sol, e por isso, o sol não foi capaz de evitar o seu espalhamento por Fall Creek. O Richard diz que atrás do hospital haviam algumas ambulâncias que podiam ser usadas para transportar eles para fora do campus, e lá vão eles. Passando por um grande armazém, algo os observa sorrateiramente e os ataca. Sim, o Kenny havia se transformado numa criatura gigante e grotesca, com braços de 3 metros e vários inchaços e mutações pelo corpo, embora sua cabeça ainda estivesse num estado reconhecível. Agora eles estavam diante da ameaça mais poderosa que tinham cruzado naquela noite. Agora, o atleta, o amigo, o irmão já não existia mais, e aquilo que havia nascido no lugar era extremamente perigoso. Ao surpreendê-los, ele ataca primeiro o Sven e a Amy, que caem desmaiados, e em seguida dá um tabefe no Richard, que também fica inconsciente. Assumimos o Corey e a May nessa primeira batalha, que não dura muito tempo, já que o Corey logo é arremessado e tem a lateral do seu abdômen atravessado por uma barra de ferro. O Kenny, com a sua voz sombria, diz que agora ele ia conhecer o significado da palavra arrependimento, enquanto pisa na cabeça da May, a esmagando. Quando o monstro tá prestes a matar o Corey, surge o Stan junto da Shannon apontando uma arma. Sem acreditar no que seus olhos viam, o Stan diz pro Kenny que ele tinha virado um imbecil. O Kenny se dirige a Shannon e diz que agora eles já não eram mais irmãos, pois um novo sangue corria nas suas veias. A batalha continua, dessa vez com o Stan e a Shannon, e depois de muito tiro eles botam o Kenny ferido pra correr. O Corey chora aos prantos sobre o corpo da May. E numa emocionante sequência a gente vê o grupo deixando o campus na van do Stan, seguindo pela estrada, sem ninguém ter nada pra dizer.
Damn. Welcome to Fall Creek, city of freaks. I'm all right. Well, in a manner of speaking. Shannon encontra uma foto que o Stan guardava de toda a turma dos tempos de Leathmore, os Vingadores originais com o Josh e a Ashley. Os dois trocam um sorriso, mas esse momento sentimental é interrompido por um ogro que surge no meio do caminho, fazendo o carro sair da estrada, e assim todo mundo desmaia com o impacto. O Richard estava bem, e embora a Amy, o Corey e o Sven tivessem desmaiado, não pareciam ter sofrido ferimentos graves. O Stan e a Shannon saem do carro para dar uma olhada e o Richard fica cuidando dos inconscientes. Lá fora eles percebem que estavam na represa de Fall Creek, ainda perto demais do campus. O Stan usa suas habilidades de ex-presidiário e destranca as portas da represa. Lá dentro eles encontram uma porta coberta de esporos e percebem como eles eram semelhantes aos da Mortifilha que eles tinham visto em Leathmore. Shannon diz que sim, mas que havia alguma coisa diferente nesses. Ela revela que desde Leathmore tinha adquirido um tipo de conexão com os esporos, sendo capaz de desmontá-los só com o uso das mãos, como se os absorvesse, desfazendo as trevas. Virou uma bruxona mesmo. O Stan, admirado, diz que algo mudou nela, pois ela havia dominado os efeitos da Mortifilha, enquanto ele e o Kenny tinham apenas se tornado viciados em pílulas. Eles limpam a represa que parecia abandonada de algumas criaturas que estavam por lá, e chegando na sala de controles, que estão desativados, eles olham pelo vidro e veem a Amy desmaiada jogada no canto da sala central, se perguntando como ela tinha ido para ali, enquanto o Stan começa a passar mal e desmaia. Shannon passa um rádio pro Sven contando o paradeiro da Amy e pede que eles entrem na represa e encontrem algum equipamento de solda. Sven se dirige para a represa com o Corey e já o professor Richard havia desaparecido. Eles vasculham o subterrâneo da represa enquanto Corey, com o coração carregado de ódio, diz que aquele era o covil ideal para alguém como Kenny, pois era escuro e fedia. Depois de muito vasculhar, eles encontram os equipamentos para reparar o controle do painel. Lá eles encontram a Shannon com o Stan, que já está recuperado depois de tomar os seus remédios, e conseguem ativar os elevadores a fim de resgatar a Amy. Claro que era uma armadilha do Kenny, que reaparece para o desespero de todos. Ele pede que sua irmã se aproxime para que ele possa despedaçá-la, e é quando o Richard abre uma porta na sala e grita para que todos fugissem. O Kenny então fala para, abre aspas, cuidarem da loira, pois ele não tinha sido muito gentil com ela, revelando pro horror de todos que havia violentado a garota. O Sven, enojado, pega a Amy nos braços e sai dali pedindo que alguém estourasse a cabeça do Kenny. O Corey fica com a Shannon, pois já estava com sangue nos olhos, então começa a segunda batalha. Eles dão um jeito de derrubar as turbinas da represa em cima do monstro, então o Kenny cai para as profundezas, provavelmente para a morte. Shannon lamenta que seu irmão tivesse escolhido se transformar naquilo, e o Corey sente pelo peso que aquela situação tinha para a garota que havia matado seu próprio irmão. Aquele pesadelo estava mudando todos eles. Eles deixam a represa pela ponte seguindo a trilha. O Sven entra em contato aliviado que os dois estivessem vivos, os auxiliando a escapar dali pelo lago com os botes. O Stan e o professor já tinham conseguido chegar até a ilha Turtle Stone, Pedra da Tartaruga, uma ilha vizinha a Fall Creek, porém o Sven e a Amy se perderam no caminho por causa do nevoeiro. Corey e a Shannon chegam até as docas e começam a remar e navegam por um tempo no lago, até que chegam em Silent Hill. Brincadeira, eles chegam na ilha Turtle Stone, onde vão conversando, e o Corey diz que o Kenny já estava de olho na Amy há um bom tempo, acreditando que ele fez ela sofrer tanto por causa das rejeições que ele sofria dela. A Shannon diz que sabia e que ela sentia muito por isso. Ela diz esperar que o Stan estivesse bem, e o Corey dá uma provocada dizendo que ela parecia ser afim dele. Ela desconversa, só estava contente de vê-lo novamente, e isso era tudo. Corey diz que agora tinha certeza que ela tinha uma queda pelo Stan. Eles caminham pela ilha até chegar numa casa de praia onde encontram o Stan e o Richard. O reencontro da Shannon e do Stan soa bem romântico, e o Corey olha pra eles com aquela cara. We can't stay here any longer. We gotta keep going. There's another boat not far from here. Vendo que ainda estavam em perigo, o Stan disse que eles não podiam ficar lá. Enquanto isso, o Sven e a Amy ainda remavam pelo lago e a garota parecia confusa com o que tinha acontecido na represa, já que não lembrava de nada desde o acidente. Ela se sentia estranha, suja. O Sven não conta o que havia acontecido, ele fala pra ela esquecer aquilo tudo e promete que jamais a deixaria, mesmo que isso matasse. Mais tarde, eles chegam num pequeno porto, passam por um cemitério em ruínas e chegam num casarão aparentemente abandonado. Dentro da estufa, em meio a várias plantas que haviam ali, tinha também a flor do campus. A Amy compreende que, seja lá quem vivesse ali, estava cultivando a flor, e ao se aproximarem de uma porta, o casal é atacado pelo tal molestador de Fall Creek, aquele carniceiro deformado que a Amy já tinha visto na floresta. O psicopata cai em cima do Sven com a sua motosserra enquanto a Amy foge, relutante em abandonar o amado. O Sven perde o X1, leva uma coronhada e desmaia.
Perto dali, o resto do grupo desembarca no mesmo lugar. Shannon e Stan chegam primeiro e a garota pergunta a ele até quando eles iam continuar lutando pra sobreviver. O Stan diz que eles não tinham sobrevivido à adolescência pra morrer ali daquele jeito. Aí a Shannon vem com os papos, enfatiza no sobreviver, questionando por que eles não podiam simplesmente viver ali, naquele momento mesmo. E aí, captando a mensagem, o Stan segura na mão dela e rola. Do you want a better reason to fight? O grupo chega na casa do assassino e ouve um barulho vindo de um armário. Ao abrir, se deparam com a Amy escondida. Ela conta o que havia acontecido e pede que eles encontrem o Sven imediatamente. Pela sala, encontramos várias anotações de diários contendo frases como: mamãe e papai não vêm mais, Jedediah está sozinho, muito sozinho. Todos os outros são maus, devo castigá-los. E aí, vocês já percebem que tem uma sinistragem da grande rolando, né? O que não me deixa escolha se não interromper a nossa narrativa por um instante para utilizar do bom e velho recurso flashback. Durante o período em que Leonard Friedman esteve confinado no subterrâneo de Leathmore, ele e a sua esposa Elizabeth Wilson tiveram um filho. Como assim, Gui? Quer dizer que a senhora Wilson deu para um monstro? Bom, não fica claro exatamente quando ocorreu tal concepção. Pode ter sido ali ainda no início das mutações do Leonard, como também pode ter sido quando ele já era aquela aberração que vimos no final do primeiro jogo. O que é certo é, eles tiveram a relação quando Leonard já havia injetado a mortifilha em si mesmo, de modo que a criança já veio ao mundo deformada e com distúrbios mentais, tendo uma criação isolada da sociedade naquela ilha, interagindo apenas com a sua mãe e seu tio Herbert. Por várias razões, como facilitar o contato do Jedediah com a sua mãe, permitir que o garoto visitasse o Leonard, seu pai, sem ser visto por ninguém, e também para transportar a mortifilha para dentro de Leathmore sem levantar suspeitas, o Herbert construiu passagens subterrâneas que conectavam aquele casarão até as instalações abaixo de Leathmore através de túneis. Os anos passam, Jedediah cresce, e a sua mãe e o seu tio ensinam para ele durante o seu crescimento sobre o cultivo das plantas, o qual ele mostra grande talento, passando a ser um tipo de ajudante do Herbert. Em certo período, o Jedediah nota que a sua mãe não voltava há muito tempo, e vai até Leathmore pelos túneis, apenas para encontrar sua mãe, seu tio e seu pai mortos, após os eventos de Obscure 1. Porém, embora o Leonard tivesse sido morto e o seu corpo destruído, a sua mutação tinha chegado num nível que ele já havia virado uma espécie de árvore, como se fosse um organismo à parte do seu corpo humano. A mortifilha permanecia viva nas raízes dele, passando a ter um tipo de inteligência própria, se movimentando sozinha, já independente do seu hospedeiro póstumo. Jedediah, sem entender muito o que estava se passando, acabou acreditando que aquilo ainda era o seu pai, jurando castigar todos que visse pela frente e seguir cultivando a mortifilha a fim de agradar o seu pai e vingar sua mãe. E o que era óbvio desde o início do game se confirma. A planta púrpura, encontrada por toda a cidade, a planta que todos os estudantes da faculdade estavam consumindo, era nada mais que mortifilha. E foi graças ao Jedediah e suas plantações por toda a região rural de Fall Creek que ela chegou na civilização e passou a ser consumida pelos jovens. Fim do flashback. Depois de muito explorar a casa, o grupo chega no sótão onde se deparam com uma cena perturbadora. O corpo do Sven, ainda vivo, pendurado por um gancho nas suas costas. O Jedediah aparece atrás dele, o ferindo, e joga o Sven no chão, fugindo pro túnel em seguida. A Shannon e o Stan vão atrás dele, enquanto a Amy, desolada, pede que o Sven não a deixe, mas o norueguês não resiste e morre em seguida, dizendo em suas últimas palavras que nunca a deixaria. Don't leave me. You have to stay with me. Stay. With you.
No túnel, a dupla vai seguindo os rastros, conversando sobre como tudo aquilo já tinha ido longe demais. Depois de muito andarem, começam a achar aquelas profundezas estranhamente familiares. O casal escala as ruínas e chega de volta à superfície quando finalmente eles percebem. Eles haviam voltado para casa. Oh, don't tell me. Yep, we're back at Leafmore. This is turning into a huge nightmare. A escola agora estava abandonada e parcialmente demolida, mas tinha algumas criaturas por lá. Depois de matarem algumas, eles vão até o pátio, onde são alcançados pelo grupo. O Stan dá a eles boas-vindas a Leafmore. A Amy, de repente, sente contrações dolorosas e cai de joelhos. O Richard estranha muito aquilo, mas não fala nada. O Corey diz que ela precisava de cuidados. O professor fica com as garotas no pátio, enquanto o Corey e o Stan exploram as ruínas da escola. E depois de muito bater, escalar, destrancar e procurar, eles usam um guindaste para quebrar a única parte não acessível de Leafmore. E ali se revela o esconderijo do Jedediah, o mesmo que ele escondia a fonte de toda a mortifilha que ele acreditava ser o seu pai. Dad? This rotten old tree? I don't believe it. It's Friedman. I thought we killed him 2 years ago. O Stan reconhece o corpo do Leonard e entende tudo. O Corey os ataca com a sua motosserra, a árvore gigante revida com as suas raízes e rola uma puta treta contra o Jedediah e seu papai. A árvore protege o assassino, então a dupla precisa cortar as raízes até matar de vez todos os restos do Leonard. O Corey começa a provocar o Jedediah, dizendo que o papai estava morto agora, que não faria mais flores. O Jedediah fica furioso e vai pra cima do Corey, e aqui rola um x1 de motosserras. Uma vez que o Jedediah tomba, ele morre, e nesse momento toda a mortifilha no local começa a se desfazer no ar. Uma orquestra muito louca começa a tocar e os créditos começam a rolar. Mas não, esse não é o final do game. Tenho certeza que muita gente deve ter desligado o Play 2 e até hoje pensa que zerou esse jogo, mas foi uma puta sacaneada da produção. Depois dos créditos, o Stan e o Corey chegam de novo no pátio de Leafmore, mas lá eles têm uma surpresa. Pops! What's your problem? She's our responsibility now, my dear Stan. The mortophilia that you knew 2 years ago was only a dress rehearsal, of which this is the ultimate evolution. A equipe particular de cientistas que trabalhava para o Richard estão levando a Amy, cuja barriga já está enorme. Sim, a Amy havia engravidado do Kenny depois do estupro. E por se tratar de um monstro, o processo de gestação era tipo o dos filmes do Alien, acelerado. O Corey pergunta onde estava a polícia, mas um dos soldados aponta a arma para ele. O Richard enfim mostra sua verdadeira face e revela conhecer toda a história dos Friedman e da mortifilha. Ele se mostra entusiasmado com o que a Amy carregava no ventre, pois isso levaria os seus experimentos num nível que nem mesmo os Friedman haviam chegado. O Corey xinga ele até dizer chega, fala que ele assistiu todas aquelas pessoas morrerem, sabendo do que se tratava e não fez nada. O professor diz que sacrifícios eram necessários, aquele velho papo de em nome da ciência, os fins justificam os meios. Careca filha da puta. Professor de biologia em Obscure é igual professor de defesa das artes das trevas no Harry Potter. Não dá pra confiar. A intenção era que todos fossem levados até a mansão da Fraternidade Delta Theta Gamma, de volta para o campus. Fraternidade essa que na verdade servia de fachada para uma sociedade secreta de cientistas, a qual Richard não só pertencia, como liderava. Na verdade, os próprios irmãos Friedman também tinham feito parte dessa fraternidade no passado, tendo ela colaborado bastante e financiado os estudos da mortifilha, fornecendo recursos para os irmãos. Em Obscure 1, a gente é levado a acreditar que os Friedman foram rejeitados por toda a comunidade científica. E foram mesmo. Pelo menos oficialmente. Mas agora descobrimos que a coisa tinha sido mais cabeluda. Quando eles estão quase chegando na mansão, algo os ataca na estrada e a ambulância onde o trio está capota e eles conseguem se libertar. O Corey segue eles antes que o Stan e a Shannon acordem para tentar resgatar a Amy e chama eles pelo rádio dizendo que conseguiu entrar na mansão. O casal faz o mesmo e no caminho ouvem pela frequência que o Richard pretendia transportar a Amy com um helicóptero no estádio de futebol do campus. Matando criaturas que restavam pelo caminho, entramos nas salas secretas das reuniões da Delta Theta Gamma, onde fica claro como o Herbert e o Leonard eram inspirações para os membros da fraternidade quase como deuses. Tinha fotos deles durante a expedição na África, cartões, livros recuperados de Leafmore e até carta de presidente dos Estados Unidos para a Irmandade tinha lá. Por aí já dá pra ter uma ideia do nível da influência da sujeira por trás daquilo tudo. O game só toca nisso aqui na reta final, então fica em aberto até onde esse grupo tinha poder pelo mundo, na política, no mercado. Se um dia resolvessem fazer Obscure 3, aqui já tem material de sobra. Já podiam envolver maçonaria, enfim, um mar de possibilidades. O dia já vinha amanhecendo quando os dois chegam no estádio e lá presenciam ninguém menos que Kenny, ainda vivo e serelepe, com o Corey ajoelhado na sua frente segurando uma arma. O Kenny tenta convencer o Corey a se deixar transformar para se
tornar igual a ele e assim ele poderia amá-lo como um irmão, tenta corromper ele a todo custo. O Corey olha pro Stan e pra Shannon, volta a se dirigir pro Kenny e, no momento derradeiro, diz que só havia uma pessoa a quem ele pertenceria, só a May. And it was May. Começa a batalha final com muita violência, tiro e, é claro, estratégia, do grego estratégia, até que eles conseguem vencer o monstro derrubando a estrutura de iluminação em cima dele. A Shannon vai até o corpo e, em suas últimas palavras, Kenny pede que ela cuide de seu filho, morrendo. A Shannon, sangue frio e debochada num nível absurdo nessa altura, diz pra ele ficar tranquilo que ela vai cuidar sim do filho dele, garantindo que ele jamais viva. Nisso, o helicóptero que levava a Amy explode no céu no momento em que ela dá a luz, matando Richard e provavelmente a si mesma, e uma grande nuvem fica no céu após a explosão do helicóptero. O casal se abraça e troca uns esporos pelos lábios, quando a fumaça no céu parece se expandir agitada. O Stan pergunta se tudo havia acabado e Shannon diz não saber. Os dois vão embora dali, e assim termina o game. Man, you think this is finally the end of it? I don't know. But it is time to cut all family ties, once and for all. Rock and roll, baby. Rock and roll.